Assista agora. Jornal Cidade Livre. EP Despachante. Referência há mais de 30 anos em Itapetininga e região. Oferece diversos serviços em um só lugar, sempre com agilidade e excelência no atendimento. Licenciamento, transferência, recurso de multa, defesa e renovação de CNH. EP Despachante, assessoria e consultoria que você merece. Rua Domingos José Vieira, 1142. Boa noite, Itapetininga. Começa agora mais um Jornal Cidade Livre, ao vivo dos estúdios da TVI para o canal 99 da NET. E para todo mundo através do site www.tvitap.com.br, onde você pode interagir aqui conosco, com os nossos convidados, debatendo as principais notícias do dia. Hoje, dia 11 de julho, pós-feriado, todo mundo aí com ressaca. Começa a semana hoje. Ontem eu estava na minha casa... Hoje é 11? Ou é 10? Hoje é 10, desculpa, 10 de julho, depois do feriado. Ontem eu estava na minha casa, umas 9h30 da noite, falei, mas não tem Fantástico hoje? Aí que eu me lembrei que era terça-feira. Fábio, seja bem-vindo. Obrigado. Obrigado, você é um herói também. Vim depois do feriado é um herói. Também eu tô de férias. Entendi. Todo dia... Todo dia pra mim é a mesma coisa. Eita, seja bem-vindo, Fábio. Obrigado aí, Gustavo. Boa noite, Vitor. Boa noite aos telespectadores aí. Como o Fábio já me dedou, o nosso amigo, convidado, Vitor Oliveira. Seja bem-vindo, Vitor. Obrigado, boa tarde. Daqui a pouco o nosso professor que vai ficar a postos ali também. Daqui a pouco eu apresento isso. Tá certo. Boa tarde, Gustavo. Boa tarde, pessoal de casa também. Então esses são os nossos convidados de hoje, nesse dia 10 de julho, uma quarta-feira fria em Itapetininga. Essa caneca bonita aqui, como eu gosto de fazer o merchan, que eu ganhei de presente lá da Amendoim Store, www.amendoinstore.com.br, onde você consegue essa caneca bonita. Tem capa para celular, capa para iPad, capa para tablet, enfim, tem milhares de opções lá de presente. Tem camiseta feita com garrafa PET. O trabalho do pessoal é muito legal. Amendoim Store, só pela internet, www.amendoinstore.com.br, só pela internet ainda, logo terá uma loja aí na nossa cidade, espero, né? Vitor, o que você achou do feriado de ontem? A não ser ter descansado, mas o que representa o 9 de julho para você? Para mim, na verdade, eu preciso pesquisar mais, cara, mas por enquanto não representa nada, na verdade. Acho que a única coisa que dá para falar de alguma coisa desse feriado é que realmente saiu a Constituição 32, mas de resto, de toda a historinha, é só que 900 pessoas acabaram morrendo por uma briga que não era do povo, né? Maravilha. Professor Roberto Carneiro, seja bem-vindo, professor. O trânsito da Itapetininga está difícil, né? Realmente, as coisas aí estão, né? A cidade está crescendo e a gente tem que começar a tomar cuidado com essas coisas, né? A questão do horário, etc, né? A infraestrutura não está acompanhando o crescimento? Não. Infelizmente, aí está aumentando o número de carros e a cidade não está ainda preparada para isso, né? Professor, seja muito bem-vindo, meu professor de faculdade aqui, querido professor. E o feriado do 9 de julho, o que o senhor acha como paulista que é? Bom, eu acho que, né, para quem tem esse sentimento paulista, e é importante que tenhamos, né, é um feriado importante, né, porque de uma maneira ou de outra foi aí um marco histórico aí no estado de São Paulo, né, aquele sentimento contra o Getúlio Vargas, né, como o Vitor falou, né, infelizmente, né, foram muitos mortos e as conquistas foram poucas, né, mas de qualquer maneira nós temos que realmente conhecer mais sobre esse feriado, né, acho que falta muito aí para os paulistas de maneira geral, conhecer mais sobre esse feriado do 9 de julho, né? História da Revolução de 32, né? Fábio, dizem que é o feriado dos reaças. Você concorda com isso? 9 de julho? Não todos, né? Acho que muitos devem gostar desse feriado. Mas acho que poderia ser um momento interessante para refletir sobre a importância da própria da República Velha, qual foi os problemas, né? A questão da República Café com Leite.
Então pode se tornar algo além do que de reaça, né? Pode... Professor, o senhor como um constitucionalista que é, mudou muito a Constituição anterior, que era de 1891, para de 1934? Mudou muito, sim. A de 34 foi uma das melhores constituições que nós tivemos aí na história do Brasil, mas foi uma constituição que durou pouco. Na verdade, ela não teve efetividade nenhuma, porque logo em seguida veio o Estado Novo, né? A Constituição de 34 foi um reflexo aí da Revolução Constitucionalista de 32, né? E foi uma Constituição muito democrática, né? Realmente uma das melhores constituições que nós tivemos. E que reformou toda aquela estrutura lá da República Velha, mas na prática nós não vimos isso acontecer. Por quê? Porque veio o golpe do Estado Novo em 37, que trouxe uma nova Constituição, a polaca, né? Então ficou só no papel de 34. Porque ela é inspirada na Constituição polonesa. A de 37 do Estado Novo foi inspirada na Constituição polonesa, né? E era uma Constituição fascista, né? Uma Constituição autoritária que não tinha nada a ver com a de 34, que era uma Constituição democrática, promulgada, né? Mas ali a de 34 foi uma maneira do Getúlio Vargas apenas, né, apaziguar os ânimos, né, acalmar os paulistas, né? E depois veio o golpe, né? Então o que nós tivemos ali, na verdade, nesse período desses 15 anos de Getúlio foi a ditadura, né? De 34 foi uma Constituição aí simbólica, né? E Getúlio Vargas para você? Então, só uma curiosidade, né? Porque em São Paulo dificilmente você vai encontrar uma rua, alguma coisa com o nome Getúlio Vargas. E aí em São Paulo tem a faculdade Getúlio Vargas, que fica na rua 9 de Julho. É verdade. Entendeu a provocação? Entendi. Tem toda a Então, hoje, assim, eu falo que a história política de Itapetininga, do Brasil, é muito pobre. Assim, não tem um cara que você fala, esse cara foi unânime, né? Então o Getúlio Vargas tem um monte de coisa ruim, mas tem algumas coisas boas. CLT, a questão da Petrobras. Então ele... Voto da mulher. ele tá entre o céu e o inferno, né? Não dá pra ficar no meio termo. Mas era melhor que a política café com leite, ou não? Não, eu não sei dizer, é complicado. Uma pergunta difícil, viu, se era melhor ou era pior. O Getúlio, ele surgiu como grande inimigo das oligarquias da República Velha, né? E ele realmente conseguiu derrubar as oligarquias, mas as oligarquias já estavam praticamente derrotadas, né? Porque o café já tinha caído, então propriamente ele só subiu ao poder, né, de uma maneira simbólica, como alguém que ia trazer algo de novo para o país. Mas ele trouxe uma ditadura fascista, né? É como o Vitor falou, nós tivemos alguns ganhos com a ditadura Vargas. Tivemos, ele foi uma pessoa aí, né? Uma pessoa muito inteligente, né? Mas por trás disso tudo havia o autoritarismo do Estado, né? Todas as conquistas entregues pelo Getúlio tinham por trás aí os interesses do Estado, né? Fábio, perdemos muito ou ganhamos com a história? Acho que assim, pelo menos o Getúlio era nacionalista, assim, e o pessoal da oligarquia era entreguista, né? A gente teve uma república liberal, entreguista, entregava o Brasil para... A época da política café com leite. Sim. E aí o Getúlio Vargas, ele é um cara que veio, acho que até inaugurar um pouco o modelo desenvolvimentista aí, veio inaugurar o modo desenvolvimentista de Estado. E acho que dos males ele foi menor que os oligarcas da República Café com Leite. Criou empresas, gerou esse desenvolvimento do Estado brasileiro. Acho que esse é o saldo positivo desse presidente aí, e ditador também. Maravilha. Então, feriados e histórias à parte, vamos para as notícias do dia que aí agitaram o nosso país. Após 4 horas, sindicalistas liberam terminais de ônibus em São Paulo. Os 17 terminais que haviam sido fechados na manhã desta quarta-feira foram liberados por membros da oposição do Sindicato dos Motoristas e Cobradores de São Paulo. Os bloqueios duraram cerca de 4 horas e afetaram ao menos 400 das 1.320 linhas da cidade. Após a abertura, passageiros que estavam dentro dos terminais não precisaram pagar a tarifa. Começar com o Vitor. Vitor, ainda existe essa luta sindical forte no Brasil ou ela é capitaneada por partidos políticos? Não sei se é só por partidos, mas ela enfraqueceu, tanto que é uma oposição, né, do sindicato, né, não é o sindicato inteiro. Então mostra que essa oposição não está contente com as atitudes desse sindicato, por isso que ela resolveu parar. E assim é a luta sindical no Brasil. Existem as grandes forças sindicais, e elas comandam e até defendem coisas que ultrapassam a CLT, que é o declínio mesmo, né? Que elas comandam hoje os fundos de pensões, que é o que regula para fazer empréstimo para o BNDES. Então,
ela fazer um acordo com empresas, tem esse caminho de volta, né? Ela comanda um empréstimo para uma grande empresa e depois se acerta ali. Então, acho que está meio deturbado o movimento no Brasil. Fábio, o que você acha desse sindicalismo novo aí, ou velho, enfim? Eu acho que hoje as causas que os sindicatos, as causas que os sindicatos defendem estão rebaixadas, né? Não é mais como na década de 70, 80, que você tinha centrais sindicais realmente combativas. Temos ainda algumas centrais que são muito combativas, mas minoritárias, outras que ficam só nesses ganhos econômicos, ou seja, ganha mais 1%, 0,5%, não é uma mudança real, não há mais aquela luta para uma reforma, um novo projeto de trabalho mesmo, até de sociedade. Fábio, só para abrir um parênteses aqui, antes de eu passar para o Roberto, o Fernando Henrique foi no Roda Viva esses dias e falou que hoje a nova figura do conservador é aquele que acredita no comunismo, no socialismo, na revolução proletária. Você, como sociólogo, acredita nisso? Eu acho que é uma piada. Ele disse isso, falou que são os novos conservadores que querem voltar no passado. Só se ele estiver falando dele mesmo, porque ele é um marxista, né? De certa forma, ele leu muito Marx. O Fernando Henrique... ele acho que ele está falando dos esquerdistas, a extrema esquerda. Essa revolução proletária. Enfim. Professor Roberto, e o sindicalismo agora no século XXI? Representa as mesmas disputas de outrora? Não, o nosso sindicalismo é um sindicalismo morto. Nós precisamos da reforma sindical no Brasil urgente. Além da reforma política, a reforma tributária, tem a reforma sindical, que também não passa. Por quê? Porque o modelo sindical brasileiro é totalmente ultrapassado, na verdade, né? É um modelo que guarda resquícios da época do corporativismo fascista mesmo, né? Que é a ideia de sindicato único. Não existe pluralidade sindical, não existe democracia sindical no Brasil, né? A questão da contribuição obrigatória, não é isso? E além do que, não tem representatividade, né? Por quê? Porque a maior parte das categorias não ingressam no sindicato. O sindicato está comandado por partidos políticos e alguns dirigentes sindicais e o trabalhador propriamente ele não participa do sindicato. Então, nós precisaríamos reformar o modelo sindical, criando uma democracia sindical no Brasil, aí permitindo a criação de sindicatos de maneira livre, sem essa ideia de sindicato único, e que os trabalhadores realmente entrem no sindicato, no movimento sindical, e lutem por seus direitos, e não fiquem sendo representados por partidos ou por meia dúzia de dirigentes. Professor, mas sindicato único não ficaria mais fácil sindicato plural aí, com vários, não ficaria mais fácil do empregador conseguir fazer os esquemas, os planos? Nós temos aí vários modelos sindicais possíveis, né? O modelo da pluralidade sindical, que é o que se defende aí, é a possibilidade de criar esse sindicato aí aleatoriamente. Quem quiser pode criar um sindicato. Aí nós teremos vários sindicatos representando uma categoria, né? E o empregador ele vai negociar com quem quiser. Agora, o melhor modelo seria aquele da unidade sindical, em que podem ser criados vários, mas vai existir um que vai representar, que é aquele que tiver maior adesão de trabalhadores. Então isso gera democracia, por quê? Porque podem ser criados vários sindicatos, os trabalhadores aderem ao sindicato que eles quiserem aderir, e aquele que tiver maior adesão é que vai representar e que vai negociar com o patronato. E como existem muitos trabalhadores participando, o patronato ele fica muito mais acuado e o poder de negociação do sindicato da categoria profissional é muito maior. Então nós temos que mudar o modelo sindical. Esse modelo do sindicato único aí, ele não permite nenhuma representatividade, não tem negociação. Você vira dono do sindicato com o Paulinho. Exatamente, é o que acontece. Então nós estamos tendo um sindicalismo aí morto. O Brasil não tem sindicalismo, ninguém acredita no sindicato por causa desse modelo, né? E a reforma sindical não sai porque tem interesses por trás disso, né? Assim como a reforma política, a reforma tributária, etc. Concorda? Concordo. Talvez por isso que eles não lutem pelo trabalhador, porque tem isso aí para os políticos usarem como moeda de troca, né? Exato. Então fica essa troca aí. Maravilha. Vamos para a próxima notícia aqui. Ixi, perdi a notícia. Fala da Dilma, então. Dilma libera 3 bilhões para municípios custearem saúde e educação. Ao final do discurso, Dilma foi vaiada. 4 mil prefeitos participaram de evento. Dilma anunciou a ampliação do Minha Casa, Minha Vida para todos os municípios. A presidente Dilma prometeu nesta quarta transferir 3 bilhões aos municípios brasileiros para custeio de saúde e educação. Ela discursou durante a 16ª Marcha a Brasília em defesa dos municípios, que levou mais de 4 mil prefeitos até lá. Ao final do discurso, Dilma foi vaiada. A verba deverá servir para pagar médicos e professores e demais custos de custeio na área da saúde e educação. Os municípios receberão em 2 parcelas, uma em agosto
e a outra em abril de 2014, de acordo com a presidente. É reflexo aqui dos movimentos sociais, disso que aconteceu no Brasil? Eu acho com certeza, né? Porque até pouco tempo todo mundo achava que o governo do PT estava muito bom, né? Agora a gente descobriu que não está tão bom assim, né? Acho que e realmente a Dilma, ela tinha um bom índice de aprovação, caiu bastante. Vejo que também tem uma questão a pressão sobre os prefeitos também é muito grande. O povo vem pressionando os prefeitos numa reunião dessa vão pressionar o presidente mesmo. Eles querem dinheiro para poder responder o que o povo está pedindo aí na rua, né? Professor, e essa verba aí vai ser suficiente para os municípios? Eu concordo com o colega, com o Fábio, né? Essas verbas estão sendo liberadas de maneira emergencial aí, em razão das manifestações e de todos os movimentos sociais que estão se insurgindo aí, né? Contra o governo do PT, que até então era um governo bom, né? Bom, mas porque ninguém estava botando o dedo na ferida, né? Agora estão liberando verbas, uma maneira de acalmar a população. Agora, o problema da saúde no Brasil é um problema gravíssimo, né? Não sei se essas verbas vão resolver, existem problemas estruturais aí, né? Acho que o negócio vai muito além disso. E o Minha Casa Minha Vida? Não, é mais um programa aí que está dentro da história do PT no governo, né? Nesses 11 anos de PT aí, eles abraçaram a ideia do Minha Casa Minha Vida, né? E eles estão investindo nisso daí, né? Realmente é necessário, é um programa necessário, mas também é um programa emergencial, é um programa que não resolve, né, os problemas estruturais da sociedade, né? São programas aí que procuram agradar a população, muito eleitoreiro mesmo, né? Vitor, os prefeitos foram lá com o chapeuzinho na mão para buscar uns Trocados. trocados. Mas pelo jeito não gostaram, né? Mas a verdade não é a primeira vez do ano que eles vaiam ela. No começo do ano teve uma reunião com os prefeitos e eles vaiaram ela também. Acho que aí deve ser por... Os prefeitos não gostam mesmo. São baderneiros, né? Estão indo lá para testar também os baderneiros. Na verdade, o problema do SUS é o subfinanciamento, né? Se você pegar todo o dinheiro que é gasto em saúde, só 43%, 44% é o SUS. O resto é iniciativa privada, população. Então a gente vê que falta muito ainda para atingir o dinheiro que precisa, né? Aí esses 3 bilhões que ela está liberando aí vai para terceirizadas, empresas privadas, para as OS, para corrupção. Então o que vai chegar no final mesmo aí, para o consumidor final, é muito pouco, né? Essa cadeia é muito grande de mãos que vão passando nesse dinheiro aí e infelizmente não chega para o Fábio, o problema é essa estrutura que há hoje no Brasil, de que a União é a maior arrecadadora, Você fala que é a centralização. O problema, talvez, você acha que deveria ter mais autonomia? Se não fosse assim, como ficariam os municípios mais carentes, os estados mais pobres? Não é um mal necessário? O que você acha? Então, eu acho que é uma questão extremamente difícil de ser respondida. Se você descentraliza, acredito que tem prefeituras que têm condição de gerir de maneira razoável e racional esse dinheiro, mas eu acho que a grande maioria dos municípios tem péssimas administrações. Então, acho que a própria natureza do nosso país faz com que seja mais centralizado. Mas a tendência, né, é a descentralização. Vamos ver como que vai ficar. Professor Roberto, e essa questão aí, o que você acha dessa distribuição de verba para os municípios, para os estados? Tem que ser mais, a arrecadação tem que ser mais dos municípios, tem que ser realmente da União e ela que distribui? O que é o ideal? O problema é financeiro em um primeiro momento, né? Em um primeiro momento o problema financeiro existe, né? Lógico que é um problema estrutural, como eu já falei, mas o problema financeiro existe porque o Brasil investe pouco em saúde e educação. Essa é a verdade. Se for comparar o investimento que é feito em outros países, o Brasil investe pouco, né? Agora, a questão da arrecadação e da distribuição, o problema é que existe uma desigualdade, né, já na produção. Ou seja, tem estados que produzem muito, que têm muita renda, e outros estados que têm pouco. Se houver essa descentralização, que seria o ideal, realmente seria o ideal, né, haveria aí um subdesenvolvimento em muitas regiões do país mais subdesenvolvidas do que já são, né? Por quê? Porque a verdade é que o dinheiro que sai de São Paulo ele é usado no Brasil inteiro, não é isso? E aí, se a gente começar a canalizar nos municípios, muitos municípios vão ficar aí sem condições, né? Até o problema da iluminação pública que está sendo municipalizada, agora já estão dizendo que não tem condições, tem município que não tem condição de manter a iluminação pública. Imagina a saúde pública, né? Então é difícil, há uma desigualdade entre os municípios, entendeu? O ideal seria descentralizar sim,
Mas Até é entre difícil estados, fazer né? isso. né? Até entre estados. né? Até entre estados. Municípios. Você falou estado de São Paulo. O ideal seria que houvesse assim, essa descentralização, porque a gestão feita de maneira localizada, ela é muito mais eficiente. Se o município de Itapetininga gerir a educação, a saúde, todos os serviços públicos, lógico que tem mais eficiência. Mas o problema é que tem muitos municípios que não têm condições de fazer isso. Então Por tem exemplo, que ter existe essa Paulínia, distribuição. que tem bastante arrecadação e... Exatamente. Você pega uma cidade que tem bastante Angatuba, por exemplo. indústria. Exatamente, entendeu? Você vai gerar uma desigualdade se houver essa justiça na descentralização, entendeu? Acaba sendo uma injustiça, porque muitos estados e muitos municípios vão falir. Não tem condições porque não tem renda, não tem produção, não tem Então, dinheiro. da maneira como está, não é o ideal, mas é a melhor solução. ao que Na parece. verdade, tem que achar uma outra saída, mas por enquanto nós não temos essa saída ainda, essa é a verdade. Concorda? Talvez. Acho que acabar com a politicagem, né? Porque o grande problema é só moeda de troca. Tá o presidente de um partido, o governador de outro estado, ou o prefeito e tal. Fica com E aí os ranços. fica. O grande problema é esse. Até acho que tem que ser descentralizado. Mas da forma que tá, se não tivesse a politicagem, exatamente, já eu resolve acho que já funcionava a coisa, né? É verdade, é verdade. Né? Mas essa distorção já está na própria representatividade no legislativo, né? Porque tem regiões que têm representatividade e outras que não têm. Então já há essa distorção aí. A gente vai falar da reforma política daqui a pouco, daí a gente volta a falar dessa questão política. Mas antes, você que trocou e-mail aí no ano passado ou no começo desse ano, provavelmente caiu na espionagem norte-americana. Espionagem é flagrante violação de sigilo, diz Patriota, o ministro aqui. Amorim vê país vulnerável. O ministro das Relações Exteriores, Antônio Patriota, disse nesta quarta-feira, em audiência no Senado, que se ficar confirmado que havia escutas do governo americano em postos diplomáticos do Brasil, isso seria inaceitável e configuraria flagrante violação de sigilo. Já o ministro da Defesa, Celso Amorim, disse que o país se encontra vulnerável à situação. A situação que a gente se encontra hoje é de vulnerabilidade. Por mais que tenhamos proteção de informação sigilosa, a mera detecção de quem se comunica com quem, com que frequência, o tipo de contato que é mantido, é uma informação de valor analítico para qualquer adversário que nós venhamos a ter fora do país. Se confirmada essa denúncia, seriam práticas inaceitáveis e flagrante violação do artigo 27 da Convenção de Viena, afirmou o chanceler, explicando que esse artigo estabelece que toda a correspondência nos postos diplomáticos é inviolável. Professor, e essa questão toda aí, os Estados Unidos, o imperialismo, é imperialismo isso? Eu acho que chega a ser engraçado isso tudo, né? É filme, é Hollywood, né? E você falou aí, se ficarem confirmadas as evidências, os próprios norte-americanos já reconheceram, né? Já assumiram, já confessaram que eles praticaram. Agora, o mais engraçado foram as justificativas que eles deram, né? Eles falaram que eles só fizeram aquilo que todo mundo faz, ou seja, todo país, né, vigia o outro país, não é isso? Agora, o Brasil ele não pode ficar realmente calado até por uma questão aí de moral perante a comunidade internacional, né? O Brasil tem que se impor, né, e adotar as medidas. Agora, até onde a gente vai conseguir ter força para isso, eu não sei te dizer não, viu? Porque os Estados Unidos, na verdade, eles deitam e rolam, eles fazem o que eles querem, né? Então, o imperialismo, ele hoje não é tão forte? Não é mais tão forte, né? Hoje existem outras potências aí no mundo, e o próprio Brasil é uma potência mundial, né? Mas ainda os Estados Unidos, eles têm um certo domínio, um certo controle, ainda que seja mínimo, né? Fábio, essa questão toda, o que você achou disso? Chega a ser engraçado até, né? É brincadeira. Mostra que o Império está mais vivo do que nunca, né? O pessoal fala, os Estados Unidos está em decadência, olha lá. Eu acho que não. Os Estados Unidos está mais forte do que nunca e o sistema capitalista está rolando solto, com toda a sua força. A gente tem aí a China agora, o pessoal, a China vai passar os Estados Unidos. Mas na época que o Japão crescia também, todo mundo tinha livros que falavam, o Japão vai ser a maior potência do mundo. Então eu sou um pouco cético, me torno um pouco cético esses tempos aí. Eu acabei refletindo um pouco mais e vejo que os Estados Unidos, sim, ele é o grande império. O Brasil é uma potência regional. Se interessaria no Brasil? Ver conversas, o Brasil compete muito pouco mercado com ele, importa muito produto. Mas é estratégico, né? Invadir a Amazônia, lembra da história de invadir? Sim, a Amazônia era internacionalizada, Isso, né? Não era de ninguém. Era Você acha que o mundo. Brasil tem que agir de qual forma agora? Eu acho que tem que cobrar, né? Tem que cobrar e traz o Snowden pra cá. Dá asilo pro nosso amigo. E pega as informações aí. Vitor, e aí, essa situação toda de
Dizem que fere a soberania nacional e tudo mais. Total, né? Tô até com medo de descobrir que eu sou fã do Luan Santana, né? Tipo, era segredo, Você agora... fez download de Poxa músicas, vida. Aí ferrou, né? Mas é normal, agora a minha curiosidade Vira piada fica... mesmo, né? Não tem jeito. Minha curiosidade é, por exemplo, se a Rússia fizesse algo desse, o que estaríamos fazendo com a Rússia hoje, né? Porque é os Estados Unidos, então, tipo, pegando leve. Agora, se fosse a Rússia, o que os Estados Unidos estava fazendo? Então, tipo, a gente vê que os braços dos Estados Unidos estão na FMI, na Organização Mundial, no Banco Mundial, na ONU. Então, a soberania dele está cada vez maior. A diferença é que não tem um rival ali dualizando com ele para mostrar essas disparidades, né? Igual tinha quando tinha a União Soviética. Então a gente não sente esse braço dele, mas ele está lá, erguido, muito forte, né? E cabe ao mundo decidir se deve combater esse inimigo ou não. Só que ele sabe também todas as armas possíveis que a gente pode usar contra. E acho que o fato dele estar no Brasil é porque estamos estrategicamente muito próximos a eles. Imagina um inimigo do tamanho do Brasil, o que seria de ruim para eles, né? E é o mercado consumidor, né? Eles já queriam fazer a Alca, não deu certo. Já não deu certo. Eu acho que eles estão de A base de Alcântara diz que foram eles que sabotaram, né? Professor, e no plano do direito internacional, o senhor que gosta de direito internacional, essa situação aqui pode ter... Fere a soberania, como você mesmo leu aí, fere a Convenção de Viena. A questão agora é conseguir aplicar alguma penalidade, né? O Brasil, ele se vê um pouco impotente com relação à possibilidade de aplicar uma penalidade, porque o Brasil não tem parceiros internacionais que possam pressionar os norte-americanos. Ao contrário dos Estados Unidos, que têm parceiros internacionais, né, que podem protegê-los, não é isso? Agora, um efeito imediato que eu vi aí, no governo do PT é engraçado, né? Ele sempre tem que achar uma saída, né? E eles já acharam uma saída, né? O problema aí é o marco regulatório da internet. Como o Brasil não tem uma regulamentação da internet, não há como se punir no âmbito interno os Estados Unidos, né? Então temos que aprovar uma lei aí regulamentando a internet. Já vai aproveitar o ensejo. Então acharam essa saída aí, né? Bom, mas de qualquer maneira, a espionagem não foi só pela internet, ela ocorreu via satélite, né? E Grampo também? Grampo, telefone, né? Pela via telefônica, etc, entendeu? Bom, agora o Brasil vai ter que reagir, né? Mas, na verdade, tudo se resolve pela via diplomática, né? Nada vai acabar em grandes consequências aí, porque o Brasil não tem força, né? Não tem força para isso, nem tem interesse, vamos dizer a verdade, né? O governo do PT, ele não quer comprar briga com os norte-americanos, né? Agora, pelo menos eles vão tentar, eu acho, aí, evitar que isso aconteça de novo no futuro, né? Ou que denunciem, pelo menos, né? Que a gente continue sendo investigado, mas sem ninguém saber, né? Porque não parou, com certeza continua. Isso está mostrando nitidamente as desigualdades entre os países no mundo aí, né? O próprio Evo Morales aí teve problema com o avião dele ao atravessar a Europa. Que ele queria dar um asilo político. Ele queria dar um asilo para o Snowden, né? E o Brasil agora se vê acuado frente a uma conduta ilícita, um ato ilícito internacional por parte dos norte-americanos. Isso mostra que não existe essa igualdade no plano global. Mas imagine, Fábio, o que esse Snowden não sabe. Então, por isso que tem que trazer ele para cá, né? Contar tudo o que ele sabe. Todos os segredos ele sabe. É lógico, ele esse cara tá valendo ouro. Lá, né? Da CIA. O cara deve conhecer como funciona o sistema deles. A gente poderia fazer um sistema... Chama ele, viu? Agora você vai ser pirata aqui, vai contar tudinho o que acontece. Mas a empresa dele prestava serviço para o governo federal na época do Fernando Henrique Cardoso. Tinha uma notícia hoje que ela já prestava serviço para o Brasil. Que é uma empresa terceirizada, né? Esse problema do neoliberalismo aí, ó. Se fosse um funcionário da CIA, eles teriam maior cuidado, né? Com um funcionário terceirizado, prestando serviço pro governo, eles não tiveram cuidado e o cara entregou tudo. E pro tudo. Snowden, você acha que ele corre risco de vida? Muito, cara. E enquanto ele não conseguir sair lá da Rússia, é muito perigoso para eles tentarem derrubar avião, porque ele sabe, como foi falado, ele sabe muito mais, né? Por exemplo, muito provavelmente isso é só a ponta do iceberg. Cada vez ele vai soltando um pouquinho mais. Se ele conseguir chegar num país que ele se sinta seguro, ele... E tem mais uma coisa que o Evo Morales fala também, que ele fala assim que o único país que não pode sofrer um golpe é os Estados Unidos, porque lá não tem uma embaixada americana. Entendeu? Em todos os outros países tem uma embaixada americana, então lá não corre o risco de golpe. Na Venezuela não tem também, mandaram expulsar. Agora não tem também. Fábio, e esse Snowden corre risco de vida? Eu acredito que sim. Não, o cara vale ouro. Ele vale ouro, então... Todos os países da oposição... A Rússia tá adorando o cara lá, poxa, o cara deve tá passando, e aí, como que é o negócio e tal. E a Rússia, como a gente sabe, é uma grande potência militar, apesar de não ser mais aquela União Soviética, não ter aquele poderio econômico e uma indústria de bens de consumo.
a sua indústria bélica é extremamente avançada e sempre vale um segredinho a mais, ou menos aí. Professor, e esse Snowden corre risco? Com certeza, né? Mas e os direitos humanos? Os Estados Unidos não gostam de falar dos direitos humanos, são os direitos humanos, e eles são os primeiros a... Sem dúvida. A hipocrisia norte-americana é reconhecida internacionalmente, né? Notória. Isso aí é notório, né? Então, veja, eles vão utilizar aí realmente todos os artifícios para tentar caçá-lo, né? E a questão é ver quais países que terão condições de abrigá-lo, né? Quem vai ter coragem de abrigá-lo, né? Porque quem abrigá-lo vai realmente comprar uma briga com os norte-americanos, né? Maravilha. Vamos para os nossos apoiadores culturais. Daqui a pouco a gente volta com o Jornal Cidade Livre. Até já. Você está assistindo Jornal Cidade Livre. Faculdade com qualidade de ensino reconhecida e um preço que você pode pagar? Completa infraestrutura, grupo de professores qualificados e laboratórios com equipamentos modernos. Sua faculdade é aqui e você ainda pode aderir ao crédito estudantil. Inscreva-se hoje mesmo no processo seletivo 2013, provas tradicional ou por agendamento. Se você procura qualidade de ensino e uma mensalidade que cabe no seu bolso, sua faculdade é aqui. Acesse suafaculdade.com.br. Venha para a IES. EP Despachante, referência há mais de 30 anos em Itapetininga e região. Oferece diversos serviços em um só lugar, sempre com agilidade e excelência no atendimento. Licenciamento, transferência, recurso de multa, defesa e renovação de CNH. EP Despachante, assessoria e consultoria que você merece. Rua Domingos José Vieira, 1142. Voltamos Itapetininga com o Jornal Cidade Livre, aqui ao vivo dos estúdios da TVI para o canal 99 da NET. Queria mandar um abraço para o meu ex-professor também, que deve ser amigo de faculdade aqui do professor Roberto, o professor Eduardo Fontes, delegado lá do Polícia Federal. Obrigado, encontrei com ele aqui na cidade, falou que assiste o nosso programa. Um abraço, professor, estamos esperando o senhor aqui. Não é mesmo? São Paulino, Eduardo Fontes? Corintiano. Corintiano? Corintiano. São Paulino, a partir de agora é São Paulino. Vai ficar bravo comigo. Corintiano fanático. É mesmo? Eita, maravilha. Vamos falar dos médicos um pouco agora. Médicos conhecerão o paciente como um todo e não pedaços, diz Padilha. Ministro afirmou que 2 anos no SUS tornarão o médico mais humano. Obrigatoriedade faz parte do programa Mais Médicos anunciado na segunda-feira. O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, anunciou hoje que a obrigatoriedade dos estudantes de medicina em cumprir 2 anos na grade curricular no Sistema Único de Saúde SUS tornará os médicos mais humanos. A obrigatoriedade faz parte do programa Mais Médicos, que tem o objetivo de ampliar vagas nos cursos de medicina no país e atrair profissionais para áreas que carecem de atendimento. As vagas serão oferecidas inicialmente para médicos brasileiros. As que sobrarem serão destinadas a estrangeiros. Vitor Oliveira, o que você achou disso? Eu ainda estou precisando estudar mais, porque a gente precisa de mais médicos. Aí se aumenta em 2 anos, né, para ele se formar mais. Então eu achava que ele tem, eu já defendia isso de o estudante que está principalmente em universidade pública, ele tem que prestar serviço no SUS, porque ele está se aproveitando do sistema público. Mesmo que esteja no privado, ele também depois ele vai debitar no imposto de renda e o governo que está pagando também. Então eu acho justo ele ter que passar 2 anos trabalhando lá. Agora aumentar mais 2 anos, aí você prejudica, porque o cara que vai se especializar alguma coisa, ele vai passar mais tempo estudando e vai demorar mais ainda para se formar pediatras, formar especialistas. Então, ainda preciso pesquisar mais, mas por enquanto... esses 2 anos era incluindo a residência ou depois da residência? Incluindo a residência. Então, ele já vai passar mais 2 anos já trabalhando dentro da... Como médico residente? Como médico residente. Só que para ele conseguir a especialização, depois ele vai ter que passar mais tempo. Então, não sabe ainda. Fábio, e essa questão toda aí dos médicos brasileiros? Agora, tinha comentado aqui no intervalo, parece que o governo federal abriu a metralhadora contra a classe médica. Essa é o alvo agora, né? E os médicos, obviamente, também se rebelaram contra o governo federal. Inclusive, tem protestos em São Paulo, hein? Apesar que o Adib já tem um médico famoso, é a favor da proposta aqui de trazer estrangeiros. O que você acha, Fábio? Eu sou favorável a trazer os estrangeiros, até observando em outros países o número de estrangeiros, a porcentagem de estrangeiros, o Brasil é o que menos
importa profissionais. Eu tenho um colega espanhol, o Miguel Carboneiro, ele diz que é muito difícil, ele não é médico, mas ele diz que é muito difícil trabalhar aqui no Brasil. Há muita burocracia para quem é de fora. Ele é espanhol, espanhóis, português, pessoal que vem de fora, quer trabalhar, tem a vaga, é muito difícil entrar. Então, acho que onde há carência de profissionais, a gente precisa, lá no interiorzão, lá no sertão, a gente precisa, pelo menos no médico, ou em algumas regiões, alguns sertões aí desse país, trazer médicos. Acho que vale a pena. Mas o pacote da Dilma não é só isso, né? Ela vai ampliar o número de vagas nas universidades de medicina. Então, ela vai trazer médicos para resolver esse problema agora, né, a curto prazo, vai aumentar o número de vagas e ela aumenta a duração do curso, eu acredito, pensando na melhoria da qualidade do curso de medicina, que como a gente viu já, acho que no começo desse ano, foi no ano passado, teve um exame, primeira vez que teve um exame do CRM, CREMESP, e eles foram muito mal, né? 56% de aprovação. E isso já mostra que os médicos de fora, não vai ter qualidade, mas os médicos aqui também não tem muita qualidade não para assumir a bomba. Professor Roberto, e essa questão toda polêmica sobre os médicos aí, você é a favor dos estrangeiros, é a favor dessa mudança aí que aconteceu? Há um corporativismo da classe médica, é uma elite mesmo? O que você acha disso tudo? Bom, veja, Gustavo, falar em saúde é mais difícil do que falar em educação no Brasil, né? Porque a situação da saúde pública no país realmente é terrível, né? E realmente existe uma carência de médicos no nosso país. Talvez nós não vejamos isso aqui no estado de São Paulo, mas saindo do estado de São Paulo realmente existe uma calamidade aí, né? Então tem que resolver isso, né? De que maneira? Investir mais em saúde pública. Tem que investir mais em saúde pública, duplicar, triplicar o investimento. Agora, o problema é que nós temos aí essa questão emergencial aí, né? Nós não temos tempos de formar médicos o suficientes aí em curto prazo, não é isso? Então, uma saída aí alternativa nesse momento é trazer os médicos estrangeiros. Eu acho que isso é plenamente válido, né? Agora, o que se discute, na verdade, aí é a questão da validação do diploma. Porque esses médicos estrangeiros virão aí de Portugal, da Espanha, né? Cuba, talvez, né? E eles virão e não precisarão revalidar o diploma deles aqui. Eles poderão já exercer a profissão, né, imediatamente, né? Sendo que normalmente exige-se, né, uma prova de revalidação e dizem que a prova é dificílima. Então acho que essa é a maior discussão. Acho que deveria fazer uma prova assim, né? Porque tem que ter uma qualidade, né? Uma verificação de qualidade. Agora, de qualquer maneira, tem a questão do corporativismo também. Os médicos não são culpados, vamos dizer assim. O culpa é do sistema, né? Os médicos fazem a parte deles. Se eles ganham muito dinheiro, se existe uma elite de médicos no país, isso existe realmente, eles estão fazendo a parte deles. O governo que tem que aumentar o número de vagas, o número de faculdades com qualidade. Não adianta só criar faculdade, com qualidade, né? E com isso gerar um mercado, né? E com isso vai baratear o preço da mensalidade, vai ter mais acesso. Por exemplo, a nossa região aqui não tem faculdade de medicina, mais próxima é de Sorocaba, né? Que é a PUC de Sorocaba, né? Isso que é caríssima, né? Isso. Então precisa de uma faculdade de medicina aqui na região, né? Então, eu acho que o PT ele está apresentando propostas aí convincentes, discutíveis, mas convincentes. Você é a favor da prova também para médico, como é feito para advogado? Sem dúvida alguma, sem dúvida alguma. Não passou, não pode exercer. A faculdade o vestibular das faculdades de medicina em geral aí são muito fáceis, né? Exceto quando é uma faculdade pública, mais renomada. Então as pessoas entram na faculdade já despreparadas. Normalmente quem tem um poder aquisitivo maior consegue, não poder econômico maior consegue fazer a faculdade pagando mensalidades altas, não é isso? Não se sabe exatamente qual é a dificuldade dentro da faculdade, porque isso aí só os professores podem dizer. Não é isso? Então o que acontece? O médico ele sai muitas vezes despreparado. Tanto que eu conheço muitos médicos aí que não fazem residência médica, não fazem especialização, porque não tem condição. Porque não passa numa prova de residência, porque não tem condições de se especializar. Porque fez faculdade para pegar o diploma. Aí vai trabalhar no pronto-socorro, não é isso? Como clínico geral, e mesmo assim ganhar dinheiro. Porque a mentalidade é essa, ganhar dinheiro. Entendeu? Então tem que haver um reajuste aí, né? Tem que haver um remodelamento aí nessa situação dos médicos no país. Vou pegar uma frase, a intenção é essa, é ganhar dinheiro. Os médicos pensam assim no Brasil?
Infelizmente, né? Eu até comentei, não sei nem por que eles fazem aquele juramento todo de falar que vai preservar a vida, que está em qualidade. É hipócrita, né? Não é hipócrita, é hipócrita. Porque o que está valendo é o dinheiro, né, meu? Os caras... você tem plano de saúde e o cara agenda para você 45 dias para você uma consulta. Aí você chega com a grana, consegue na hora. O cara não quer trabalhar no pronto-socorro, não quer trabalhar nos postos de saúde. Não quer ir para o interior. Em São Paulo, né? No sertão da Paraíba. Daí lá. piorou. Então, a gente sabe também que não é só questão dos médicos, eles não têm equipamentos, é muito precária a situação, é muita gente para eles atenderem. Mas, infelizmente, eles pensam muito no dinheiro e esquecem todo o juramento que foi feito. Então, eu votaria para tirar esse juramento, acho que fica mais bonito, né? Pelo menos não fica a consciência pesada, porque é estranho. E quem que é o juramento? De Hipócrates. O que você quis dizer com a sua piadinha? Não, é que alguns, eu acho que o que acontece, como meus colegas comentaram, a questão, às vezes, a medicina vira muito mais comércio, dinheiro, do que realmente uma doação à saúde, a profissionais realmente dedicados à saúde. Porque o sistema, de certa forma, tornou a medicina um comércio. Então, esse corporativismo. Como tem esse corporativismo, ele está presente na estrutura do nosso país. A gente vê, por exemplo, se eu quero trabalhar com criança na educação, eu sou obrigado, eu tenho que fazer pedagogia. Por mais que eu sou formado em Ciências Sociais, se eu tiver mestrado em Educação, doutorado em Educação, tiver competência para trabalhar com criança, eu não posso, porque não tenho o diploma de pedagogia. Então, é esse corporativismo que não é o que interessa no Brasil, não é o saber fazer. Você tem que ter o certificado. Então, eu acho que a gente teria que quebrar esse corporativismo. Aí é uma discussão do corporativismo que está presente no nosso país. Professor, eu estava lendo uma reportagem aqui sobre os médicos, para a gente encerrar a discussão. Um especialista da Unifesp disse que é bom trazer médicos cubanos, porque o tipo de formação médica que eles têm nas faculdades é diferente do brasileiro. Lá eles são formados mais para medicina social, eles cuidam de pessoas de baixa renda e tudo mais. Tanto que, segundo esses especialistas, dizem que os médicos recebem 10 mil reais aqui para trabalhar, por exemplo, como trabalharam em Tocantins já, e destinam desses 10 mil, 3 mil reais para o governo cubano. E esse especialista disse por que eles davam, né? Devolver. Ele falou, não, foi o governo que me deu a educação, eu estou retribuindo para que outros possam estudar. Falta essa consciência social no médico brasileiro? Com certeza. Não digo que todos, né? Nós temos médicos excelentes também. Temos pessoas aí na área da medicina que são extremamente preparadas, vocacionadas, né? Acho que a gente também não pode generalizar, né? A crítica que nós estamos fazendo aqui é com relação àquela parcela de pessoas que só estão interessadas na questão financeira, né? Não vamos botar aí no meio desse bolo aí aquelas pessoas que realmente se dedicam, entregam a vida à profissão. E nós temos muitas pessoas... Como temos aqui uma Itapetiningana do Médicos Sem Fronteiras. Exato, aqui em Itapetinga nós temos médicos aí, né, pessoas que fizeram a vida, né, dedicada à medicina, né? Agora, realmente, essa mentalidade social aí, ela falta de maneira geral o povo brasileiro, né? A nossa cultura, ela não é essa, né? Nós não temos esse senso de solidariedade, de retribuição. Agora, não sei em que medida isso aí, que a vinda desses médicos cubanos vai realmente criar essa mentalidade, né? Porque isso aí se forma na escola. Então essa mentalidade eles deveriam adquirir na faculdade, né? O colega de trabalho ajuda a trazer essa mentalidade. Então os médicos brasileiros trabalhando com cubanos, eles podem enxergar coisas que eles não enxergavam até então. Isso realmente é válido, né? Mas a mudança de mentalidade, a formação de uma cultura, aí tem que partir realmente da educação, eu digo até básica, nem tanto universitária. Maravilha. Mas eles não têm mais, né? Os cubanos já foi descartado. Porque houve uma pressão, né? Houve uma pressão de que estavam querendo favorecer os médicos cubanos, aí acabou ficando para os portugueses e espanhóis. Exatamente. Vamos para falar um pouco de reforma política. Instalação de grupo da reforma política é adiada após disputa. Deputados Fontana e Vacareza disputam a presidência do colegiado. O presidente da Câmara transferiu a instalação para a próxima semana. O presidente da Câmara dos Deputados, Henrique Eduardo Alves, anunciou nesta quarta que suspendeu a instalação do grupo de trabalho criado nesta manhã, com a tarefa de elaborar um projeto de reforma política, por conta de um curto-circuito entre parlamentares petistas. Então, o PT brigando entre eles aqui.
Os deputados Henrique Fontana e Cândido Vacareza disputam entre si a indicação para a vaga reservada ao PT no comitê que irá propor alterações no sistema político. Houve um curto-circuito, já suspendi a instalação dos trabalhos porque uma comissão que quer resolver não pode começar não resolvendo ela própria, transferir para a próxima semana para que unifique o PT, disse Henrique Eduardo Alves. E essa questão da reforma política, Vitor, vai sair do papel ou era só um agrado, um chamego para a população brasileira? Eu acho que às vezes a gente é muito inocente em achar que os políticos vão fazer uma reforma que vai prejudicar eles, né? Que vai beneficiar a população. Eu acredito que se sair, não vai sair da forma como a gente espera, vai ser bem burocrática, assim, um avanço bem pequeno. Fábio. Eu acho que você falou do Henrique Fontana, né? O Henrique Fontana, ele tem um belo projeto aí de reforma política. Ele é o mais indicado, é mais indicado que o Vacareza. Se entrar tem um site dele, vocês vão dar uma olhada. Gaúcho Henrique Fontana. Ele já trabalha há um bom tempo com essa questão da reforma política. Pelo que parece, não vai ser mais... pelo que o pessoal está falando, não vai ser mais plebiscito. Parece que vai ser um referendo, né? Eu acho que está mais para um referendo. Talvez não vá valer para o ano que vem. Eu acho que para o ano que vem também eu acho que assim, é um exagero também, é apressado. Eu acho apressado para o ano que vem. É mais indicado, eu acho que uma reforma política tem que ter mais calma para discutir sobre essa questão. Eu não sei se o plebiscito seria realmente seria a melhor forma. Talvez, eu acredito que o Congresso tenha que trabalhar. O Congresso tem que trabalhar, mostrar soluções e o referendo pode ser de boa monta. O Senado Federal já ontem recusou a proposta que diminuía de 2 para 1 suplente de senador e excluía parentes consanguíneos e tudo mais. Então, eles próprios provavelmente não farão. Mas, professor, e a reforma política aí tão debatida, fundamental? Fundamental, certamente. Né? O Brasil já passou da hora aí de fazer reforma política. Né? Porque algo que as pessoas às vezes não entendem é o seguinte: a Constituição ela foi feita de uma maneira, agora a Constituição ela é cíclica, ela não é feita para durar eternamente da mesma maneira, ela tem que estar se adequando à realidade. E a democracia é uma experiência. A experiência democrática ela ensina muito. Não é isso? Então nós temos que adotar um modelo e a partir desse modelo testá-lo para ver se dá certo ou não. Nós já testamos aí o presidencialismo, testamos aí a monarquia, não é isso? E agora mesmo, no Poder Legislativo, nós temos aí o voto proporcional, não é isso? Então, essas tentativas foram válidas, mas não deram certo. Então tem que fazer a reforma para readequar o sistema. Não é isso? Agora, pelo que me parece, não vai sair mais, né? Ou se sair, vai sair lá na frente. Sabe lá de que maneira? Porque não existe interesse por parte dos legisladores nesse país, dos políticos de maneira geral nesse país, em mudar o modelo político. Não é e essa constituinte exclusiva cabe dentro do nosso ordenamento jurídico atual? Eu percebo assim, eu não estou aqui para defender o governo, né? Mas eu percebo que houve por parte da oposição uma tentativa aí de usar essa ideia da Constituinte para desmoralizar o governo, né? É lógico que o governo usou a ideia da Constituinte como uma maneira de abafar as manifestações, teve um intuito eleitoreiro, mas passaram a acusar o presidente de golpista, o PT de golpista. Não é nada disso. A ideia ela é válida. O Fernando Henrique propôs essa ideia em 1998 e não aceitaram, né? Agora, é possível sim, não tem problema. O que não se pode fazer é uma constituinte que mude completamente o texto constitucional. Isso não pode. Isso não pode porque o texto constitucional ele tem limites de reforma. Agora, fazer uma constituinte para modificar aquilo que pode ser modificado, que está dentro dos limites de reforma, é possível, respeitando as cláusulas pétreas, a separação de poderes, não tem problema nenhum. Né? E qual é o problema de você fazer uma constituinte, em eleger-se pessoas para fazerem isso, não é isso? Eu não vejo problema nenhum. Agora, é lógico, você pensando de uma maneira racional, de uma maneira célere, uma constituinte demoraria muito e teria muito gasto. Não é isso? Então é melhor que os próprios senadores e deputados façam por uma questão de economia, de rapidez, né, de logística, vamos dizer assim. Não que seja juridicamente impossível a constituinte. Juridicamente uma constituinte revisional, reformadora é possível. Não é isso? Vitor, de todo esse debate que acontece hoje no Brasil, qual que você pontuou como mais importante que deve ser reformado, deve ser modificado? Eu ainda acho que a questão do patrocínio de campanha privado, eu acho que isso é um grande fator da corrupção, mas não eliminaria a corrupção, mas eu acho que hoje é um fator preponderante, que as empresas bancam esses candidatos
Só que eu acho que elas vão arrumar outra maneira de bancar, mas pelo menos a gente já elimina um pouco, fica mais claro, e aí vai, se ela bancar, vai ser caixa 2, aí vai ser mais fácil de punir, né? Hoje é totalmente legalizado. Fábio, você concorda com o financiamento público exclusivo de campanhas eleitorais? O nosso estilo de financiamento hoje já é misto mais para o público, né? Tanto é que o horário eleitoral gratuito ele é bancado pelo Estado. Mas, então, o horário, né? O horário em alguma... Porque a estrutura nem um pouco. Já a estrutura... os estúdios, aí não, aí é privado. Daí eu acho que deveria o quê? Ter uma regulamentação. Você regulamentar quanto de dinheiro vai para cada partido, você pega a proporção do que cada partido representa dentro do sistema e dá uma fatia para cada um desses aí. Acho que é regulamentar. E com certeza o Senado ou a Câmara, o Congresso não vai fazer as reformas se não houver a pressão popular. Então, acho que eles podem, eles têm, é fácil para eles, mas o povo vai ter que pressionar mais. E acho que ainda, esse ciclo ainda não se encerrou. Vai ter vários desdobramentos, acredito que novos episódios virão. Professor, o que o senhor pontua como o ponto mais importante de reforma eleitoral no Brasil, desse sistema todo eleitoral no Brasil? Sob o meu ponto de vista, o ponto mais importante aí, a questão mais importante é a questão do voto para o Poder Legislativo, né, para que passe a ser distrital. Não é isso? Não proporcional. Não proporcional, porque o proporcional não gera representatividade. Né? Um eleitor aqui de Itapetininga, ele vota em um candidato daqui que elege um candidato de São Paulo. Não tem cabimento um negócio desse. Existe toda uma desproporcionalidade na representatividade. Por exemplo, a nossa região aqui ela tem 2 deputados estaduais, né, excluindo Sorocaba. Não é isso? Sendo que deveria ter uns 5 ou 6. Né? Então, um voto distrital. Né? Misto ou distrital? Não, puro? pode ser puro. Né? Dividir o estado aí em distritos, de tal maneira que a região aqui poderia ser dividida em 5 distritos e cada distrito elege o seu deputado. Aí o deputado ele está mais próximo da população, a população tem como cobrar, né? A campanha é feita próxima, o poder econômico não chega a ser tão abusivo, não é isso? Então acho que é uma maneira mais lógica, mais sensata. Extingue os votos de aventureiros, como de aventureiros, por exemplo, que vai ter que competir em determinada região. Exatamente. Então você já acaba com essa manipulação que existe, né? Esses candidatos que são eleitos aí, né? Como que chama? Tipo, o próprio Tiririca, ele leva... Puxador de voto que leva 2, 3 com ele, não tem sentido isso. Os deputados de religiosos também, de líderes religiosos. Exatamente, também. Então você acaba com essas máculas que existem aí, que é isso que gera, né, a falta de representatividade no legislativo e por isso que as reformas não passam, o poder executivo não consegue governar, por quê? Porque não tem apoio, porque é tudo feito na base do troca-troca, porque a eleição já é feita assim. Né? Então esse seria o principal ponto, né? Além da questão das coligações, acho que deveria acabar as coligações, né? O fim da suplência para senador é uma outra questão que tem que ser debatida e eu acho que não tem sentido, né? E reeleição? Não, a reeleição pode ser mantida, eu não acho que deve, porque o que acontece, a reeleição é uma forma, é lógico que tem um problema do poder econômico, né? Aquele que está no governo, ele tem mais poder para se candidatar à reeleição do que o outro que está fora, do que a oposição. Mas a reeleição é uma forma de você avaliar o governante, né, de você aprová-lo ou não. Então eu acho que a reeleição, né, por mais que no Brasil a reeleição tenha sido passada meio que de uma maneira meio estranha, né, em 1998 quando foi feita a reforma, mas eu acho que a reeleição é válida, não precisaria mexer aí não. Vitor, esse voto proporcional, em lista fechada, distrital? Olha, difícil o distrital, o problema é que seria outra disputa para prefeito de deputados de Itapetininga. Eu acho que a gente sempre teria os mesmos nomes, se não o mesmo nome, né? Então, porque eu acho que aumentaria o gasto, seria acho que uma campanha para prefeito mesmo, grande, muito dinheiro e assim, a gente não ia ver uma renovação. O pessoal é em lista fechada que eles apoiam, né? Existe muita discussão dentro do partido de qual é a melhor forma. As correntes estão se degradando lá dentro, lá ninguém chega num consenso, né? A questão do voto distrital é isso, vai favorecer os grandes coronéis das regiões e você vai ter pouca visibilidade. O partido sempre vai defender a questão do voto no partido, né? Que depois ele escolhe, a lista fechada, mas eu também não concordo muito, não. Fábio, e você? O que você acha? Eu já estou na linha do Vitor. Eu acho que o voto distrital ele não resolve. A gente tem que ver se nos outros países, se
sei lá, Estados Unidos, outros países, o voto distrital, se ele resolve o problema de representatividade. Pelo que a gente vê aí no mundo, parece que não resolveu. Então, uma reforma, mexer a voto distrital, não. Eu gosto dessa coisa assim, votar no candidato. Talvez eu acho que esse sistema de Sem proporcional. Eu acho que voto direto E da OAB, a proposta da OAB federal? Qual que foi? A proposta da OAB federal, primeiro uma eleição, as pessoas votam nos partidos, depois nos candidatos. Então, por exemplo, PT, PSDB, PB, PMDB, você vai votar na legenda. Então, o PT teve 20 mil votos, o PSDB teve 30 mil. Aí depois vai votar nos candidatos. Vai ver 30 mil vai fazer quantos? Vai fazer 5. Então os 5 mais votados do PSDB vão ser eleitos. Pode ser estudado. Daí não seria uma lista fechada ou daí não, você indica? Seria voto... Esqueci o nome que eles colocaram lá no voto. Até que foi bem aceito pelo... Tanto que eles incluíram na proposta isso. Até porque eu acho assim, o Tiririca ele teve muito voto, ele é um palhaço, mas ele tem representatividade, ele teve representatividade. Ele realmente representa o povão. Eu acho, e ele foi, e de certa forma, ele foi um bom parlamentar. O Tiririca, ele inclusive mandou verba para Itapetininga para a questão da saúde. É um dos poucos deputados federais que repassou verba, acho que cerca de 500 mil reais. Teve uma fiscalização muito grande, uma expectativa muito grande, por exemplo, Romário, Tiririca, e eles foram bons parlamentares. Romário já está sendo cotado como governador. Professor, e esse financiamento público de campanha exclusivo, o que você acha disso? O ideal é dinheiro público, o ideal é dinheiro privado, misto, o que é? Não, eu até acredito que, como o próprio colega falou, né, já temos um sistema misto, né? E não tem por que mudar esse sistema. A questão é a regulamentação. Tem que regulamentar, tem que controlar o dinheiro privado que entra. Até estabelecendo limites. Tem que ter um limite de investimento na campanha, quem pôs o dinheiro na campanha. Agora, pelo que eu sei aí, na verdade existe muito caixa 2, né? Muito dinheiro entra por fora. Então, na verdade, as contas nunca representam exatamente o quanto foi investido, né? E depois, é lógico, quem investiu acaba recebendo de volta, né, o dinheiro que investiu, não é isso? Então, eu não vejo problema em manter o financiamento privado. O problema é controlar esse financiamento. Tem que ter fiscalização, que é o grande problema do Brasil, a questão da impunidade, né? Então, nessa questão dos investimentos nas eleições, né, na verdade, não seria nem investimento, né? Falar investimento já é um equívoco. Um equívoco, né? Investir já está querendo dizer que ele está querendo obter um ganho, né? Na verdade, essas contribuições, colaborações voluntárias feitas por particulares, essas doações, né? São investimentos. Com um intuito meramente cidadão, não é isso? As empresas, etc. Né? Esse debate é o seguinte, que você cria, então, o financiamento público e um fundo privado. Então, se você quiser, como pessoa jurídica, doar para a democracia, você doa para um fundo privado e distribuir para os outros partidos. Eu desconheci essa hipótese, mas essa hipótese aí realmente é a melhor saída, né? Não tem nenhuma doação. Exatamente. Vai diminuir muito. Eu acho que essa seria a solução, né? Fazer fundos privados que permitam a distribuição igualitária dos fundos, dos recursos. O problema é que você vai ter o caixa 2 aí, né? É isso que eu estou falando. O caixa 2 já existe. Imagine se você proibir, né? Tudo que você proíbe, você dá margem a uma ilegalidade, né? E essa ilegalidade vai surgir naturalmente no Brasil, então. É regulamentar e punir o cara que o cara fez caixa 2, crime. E punir rápido, né? A questão é a questão cultural, né? Em primeiro lugar, é educar as pessoas para que, né, fiscalizem e vigiem isso, né? E a partir do momento que ficarem sabendo que existe tipo de prática, não votarem no candidato que se beneficiou, né? Essa é a primeira questão. E a segunda questão é a punição, né? A impunidade não pode persistir. Os caras que burla não pega, os caras que não burla pega. Vou tomar uma multa maior do que eu gastei aí na eleição, sem fazer um lado errado, mas eles acharam um negócio lá e... Maravilha, esse é o nosso Jornal Cidade Livre de hoje. Queria agradecer a presença dos meus amigos. Vitor, volte sempre. Obrigado, e queria deixar o convite, gente, que falou muito de saúde pública aqui. Sabadão vem os médicos lá de São Paulo, ativistas do SUS 100% estatal, contra a precarização da saúde, e eles vêm para falar sobre saúde. É a inauguração do Fórum Popular de Saúde. Amanhã eu vou estar nas frentes dos postos, divulgando, pregando os panfletos. Então, sábado 2 horas na Câmara Municipal, vai estar rolando o Fórum Popular de Saúde. Aberto a qualquer um. Aberto a sábado, 2 horas, se não tiver interesse em participar, lá na Câmara dos Vereadores. Isso. Maravilha. Obrigado, Vitor. Fábio, valeu. Valeu, obrigado, Gustavo. Foi muito bom aqui debater com os meus colegas. E chame sempre a gente aí, que o papo é bom. Obrigado, Fábio. Professor, valeu. Obrigado, Gustavo. Obrigado, colegas.
Obrigado. Então é isso aí, esse é o nosso Jornal Cidade Livre. Amanhã a gente está de volta ao vivo a partir das 18 horas. Fiquem com Deus e até lá.